Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Hoje, dia 11 de outubro de 2018, eu tenho a alegria de receber e a responsabilidade também de receber aqui no Palavra Ética o pastor José Barbosa Júnior. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor. Obrigado. Pastor José Barbosa Júnior é da comunidade Batista do Caminho, é membro da Aliança de Batistas do Brasil, é também coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, aqui no estado de Minas Gerais. Pastor José Barbosa, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Meu irmão, nós estamos em pleno segundo turno das eleições presidenciais e no próximo dia 28 de outubro, agora 2018, o povo brasileiro deverá eleger Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad para ser presidente do Brasil, né? E aí muita gente está se perguntando assim, chega para mim e fala, Frei Gilvander, como é que explica Brasil, um país com um povo tremendamente religioso, uma diversidade religiosa tremenda, quase todo mundo dizendo, vá com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe, graças a Deus e tudo, né? E como é que o povo profundamente religioso está, por exemplo, agora muitas pessoas já definiram e falaram, não, é Jair Bolsonaro, e sendo que ele vem já há 28 anos, aliás, um trunfo dele para se tornar e repetir já pelo 7º mandato como deputado federal, no rumo do militarismo, né, da repressão, armai-vos, e repressão, e quer reduzir a maioridade penal, e diz que se ele for eleito, nenhum indígena vai ter direito a nenhum centímetro de terra, e com palavras e até gestos assim discriminatórios com relação às mulheres, domésticas, nordestinos, indígenas e tal. Como entender, meu irmão, por que muita gente que se diz seguidor ou seguidora de Jesus Cristo está apoiando um candidato que é declaradamente considerado com práticas fascista, militarista de repressão? Primeiro é uma tristeza enorme a gente chegar a esse momento, a essa constatação. E é também importante lembrar que a Bíblia já nos alertava que nesses tempos o amor de muitos esfriaria. Nós percebemos o amor se esfriando, a pauta ética, já aproveitando que o programa é a palavra ética, foi substituída por uma pauta moralista, né? Então, e uma pauta moralista baseada na mentira. Isso é que é o pior ainda, porque o que a gente ouve mais dos evangélicos, posso falar de dentro do povo evangélico, são esse alastramento das fake news, né, das mentiras, e muitas vezes fomentada por pastores. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem algumas igrejas que são polos de disseminação de mentiras. Então, pastores falando de kit gay, que não existe. Pastores falando que, por exemplo, se o Haddad for eleito, vai fechar as igrejas. Pastores falando que as igrejas serão obrigadas... Que vai transformar o Brasil numa Venezuela. Uma Venezuela. Que pastores serão obrigados a fazer casamento gay. Então, um festival de mentiras em nome de Deus, o que é pior ainda, e quando Jesus fala que aquele que mente é filho do diabo, né? Então a gente percebe esse festival de mentiras e isso enganando o povo. É interessante você falar da questão da Venezuela, porque se é realmente para a gente fazer a comparação, o candidato que pode fazer o Brasil se parecer mais com aquilo que eles chamam de Venezuela é exatamente o Bolsonaro. Ele tem um projeto, por exemplo, já de colocar mais 11 juízes no STF. E isso é um projeto que quem fez isso logo que assumiu foi o Chaves. É exatamente aquilo que eles criticam, é aquilo que eles estão planejando fazer. Então nós temos, dentro dessa perspectiva, alguma coisa muito perigosa se armando por aí. Mas a gente tem que pensar, principalmente como cristãos, naquilo que
se parece ou não com o ministério de Jesus, com a pessoa de Jesus. Então eu fico pensando, se parece com Jesus alguém que fomenta ou alguém que incentiva a tortura? Se parece com Jesus alguém que diz, como você disse, Gilvander, de alguém que disse que se ganhar os indígenas não vão ter 1 centímetro de terra demarcado? Parece com Jesus alguém que se refere a um quilombola como um animal? Parece com Jesus alguém que discriminadamente fala contra as mulheres? Que fala que teve 4 filhos homens e quando deu uma fraquejada nasceu uma menina? Quer dizer, não se parece em nada com Jesus. Que vai numa indústria de armas e faz lançamento de Que mais faz um lançamento fuzil. de mais um fuzil, que pega uma criança no colo e ensina a criança a fazer gesto de arma. Que chega no Acre, pega uma metralhadora. E diz que vai fuzilar a Petralha. E o que é pior é que, ainda que ele pessoalmente não faça isso, mas a força política dele legitima a que outros façam. Então, por exemplo... Muitos seguidores se sentem autorizados. Autorizados. Exatamente isso. Então, e já tá aconteceu, inclusive, morte. Mataram o mestre já mataram Capoeira. O mestre Moa. Mestre Capoeira lá em Salvador. Mestre Capoeira lá em Salvador. E um cara da paz, um lutador da paz. Né? Alguém que está sempre buscando a paz. Agora eu recebi o relato de uma menina, estava vindo para cá e recebi o relato de uma moça que estava no ônibus. Olha isso. Chegou um rapaz, a menina negra, e ele falou assim, levanta que eu quero sentar. E ela falou, mas de jeito nenhum. Ela falou assim, não tem problema não. Daqui a pouco o Bolsonaro está eleito e a gente dá jeito nisso. Então as pessoas estão se sentindo autorizadas a isso. Isso me faz recordar Estados Unidos. Estados Unidos, antes do Martin Luther King, que os negros eram proibidos de sentar nos ônibus coletivos, tinha que andar em pé. Exato. Né? Então a gente está fazendo com que esse fascismo encontre eco nas pessoas. E uma pessoa dessa na presidência, ainda que ele não faça de fato, mas eu ainda acredito que ele fará também, porque ele já declarou isso várias vezes, o erro da ditadura foi torturar e não matar, né, que devia ter fuzilado mais uns 30 mil. Inclusive no dia 17 de abril de 2015, quando votaram lá o impeachment da Dilma, quando os deputados chegavam, faziam aquela fila para votar, e normalmente falava uma trilogia, né? Em nome de Deus, da família e da pátria. E ele disse, homenageando aqui o comandante Ustra, que era o chefe do DOI-CODE, centro de tortura lá no estado de São Paulo, que torturou a ex-presidenta Dilma. Eu falei, gente, o caboclo elogiando um torturador. Elogiando um torturador, um homem que colocava ratos nas vaginas das mulheres. Quer dizer, como é que alguém homenageia um camarada desse? Pastor José Barbosa, e por outro lado, acho que a Bíblia é tão clara ao dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim. Amai-vos uns aos outros. Mas parece que estão entendendo como não armai-vos. Exatamente. Tem nada a ver com o espírito profundo da Bíblia. Evangelho. A gente percebe, né, o caso de Pedro, né, quando Jesus está no Getsemane e é preso ali, Pedro já saca da espada, né, e corta a orelha do Malco, soldado romano, e que Jesus fala, ô Pedro, para, aquele que vive pela espada vai morrer por ela. Então a gente tem que resgatar a imagem do Jesus, príncipe da paz. É isso que está precisando. Felizes os que promovem e constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são os pacificadores. Felizes os humildes, porque conquistaram a terra. Os misericordiosos. Né? É o contraponto de tudo isso que a gente está vendo. Então, pastor José Barbosa, e é claro assim que quando tem muita violência social, todo mundo sente que quer melhorar a situação. Mas já tem pesquisas universitárias, experiência em tantos países que
quanto mais arma na sociedade, mais violência terá, violência não é isso? terá. E a gente está caminhando para a barbárie. Por quê? Porque imagina só, as pessoas armadas e com esse sentimento de autorização vindo de alguém como ele, por exemplo, como presidente. A gente vê as brigas de trânsito, onde as pessoas já se esfaqueiam, já fazem qualquer outra coisa ali por motivos banais. Se tiverem armados, outra coisa, e que a gente tem que pensar seriamente, como vamos liberar armas para se ter arma em casa, com maior segurança, para se guardar, num país onde adolescentes, por exemplo, enfrentam depressões terríveis. A gente tem um alto índice de adolescentes com depressão. Um adolescente com depressão tendo uma arma em casa, a gente está para ver uma série de suicídios como a gente nunca viu. Não, sem contar, eu já ouvi contar muitos casos de que crianças que assim, o pai é militar, deixa a arma em cima de um armário, a criança sobe na mesa e tudo, pega a arma e vai lá no berço e mata o irmãozinho de 1 ano, 2 anos. Isso acontece muito. Eu recordo bem uma das primeiras orientações que a polícia militar dá, inclusive nos meios de comunicação, falou, olha, diante de um assalto, não reaja. Não reaja. Então, acho que é óbvio, se o outro imaginar que o outro está armado, aí que vai acontecer mais morte. Inclusive, sem contar que pode acontecer gente de começar a se organizar para ir roubando as casas para roubar a arma, né? O próprio Jair Bolsonaro foi assaltado e levaram a arma dele. Se ele, que é um capitão do exército, alguém que seria a priori preparado para isso, foi assaltado e levaram a arma dele, imagina um cidadão comum, armado, ou seja, a gente vai ter, na verdade, um grande fornecimento de armas para os criminosos a partir dos inocentes da sociedade civil. Pastor José Barbosa, um outro ponto que eu queria tocar com você aqui é o seguinte, tem muita gente dizendo assim, Frei Gilvander, mas PT não dá mais. Corrupção, veja, Lula está preso, veja Zé Dirceu, veja o Palocci delator e tudo. Então, parece que tem uma cota grande de antipetismo, Sim. Né? E aí parece que tem muita gente querendo usar essa eleição como se fosse assim, para se vingar dos erros, dos limites e das contradições do PT, que de fato o PT precisa admitir que teve, mas eu acho que o PT está sendo escorraçado nas eleições, não principalmente por causa dos seus erros, mas principalmente por causa dos seus acertos. Sim, né? sim. Por causa dos seus acertos. Por exemplo, eu fico E aí, é claro, eu falei, gente, o PT elegeu agora, parece que a maior bancada na Câmara Federal, né? Quase 60 deputados, né? Aí eu fico pensando, falei, então, quem mais vai sofrer não vai ser o PT, né? Mas eu vou deixar para você comentar essa questão no segundo bloco, porque nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, tá? Nós estamos aqui no Palavra Ética, aqui na TVC BH, TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando o pastor José Barbosa Júnior, que é da Comunidade Batista do Caminho, é também membro da Aliança dos Batistas do Brasil e também coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Ele da Frente Estadual no Estado de Minas Gerais. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Espere aí, estaremos aqui de novo para continuar essa prosa com o pastor José Barbosa Júnior. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, feliz
Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Hoje, dia 11 de outubro de 2018, estou tendo a alegria e a responsabilidade de entrevistar aqui o nosso amigo, irmão, o pastor José Barbosa Júnior, que é da Comunidade Batista do Caminho, também integrante da Aliança dos Batistas do Brasil, é também coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, aqui no estado de Minas Gerais. Pastor José Barbosa, que beleza entrevistar você aqui, porque está girando no pessoal, no meio do povo, e o pessoal dizendo, não, os crentes e os pentecostais já fecharam com Jair Bolsonaro, mas tem muitos pastores que estão refletindo de forma diferente, né? Muitos. E aí eu estava falando no final do primeiro bloco do nosso programa aqui, estava começando a apresentar a questão, é que tem um antipetismo muito grande, muita gente dizendo assim, Frei Gilvander, mas o PT errou, contradição, se misturou com corrupção, então nós temos que votar contra. Parece que assim, tem que vingar do PT, né? Mas dependendo do resultado do segundo turno, o PT não vai ser o principal afetado não, quem vai ser afetado é o povo, né? É verdade. Como explicar esse crescimento desse antipetismo e essa questão também assim, que parece que tudo de bom que o PT fez no governo é entendido como comunismo? Né? Tem várias coisas dentro dessa pergunta que são importantes para a gente destacar. A primeira delas é que, a meu ver, o antipetismo, ele é muitas vezes uma máscara para uma coisa pior que a pessoa não pode dizer que é. Então, por exemplo, muita gente é antipetista porque os pobres cresceram, porque os pobres começaram a ter direitos. Mas ele não pode dizer que ele é contra o pobre ter direito. Então ele é antipetista. Muita gente se tornou, entre aspas, antipetista porque os negros começaram a ter cotas, porque os negros começaram a acessar a universidade pública. Então, mas ele não pode dizer isso porque é racismo. Então ele é antipetista. Porque se a gente parar para pensar, quando é que a gente viu um governo autorizando a Polícia Federal e os mecanismos de investigação a investigarem até a si mesmo, como a gente viu no governo do PT? Eu lembro muito bem, no governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, era raríssimo a gente ouvir falar de uma operação da Polícia Federal. Exato. Então, quando começou o Lula em janeiro de 2003, de lá para cá, virou a regra. Quase todo dia tem a Polícia Federal está trabalhando. O que já desfaz o discurso de que o PT seria uma ditadura. Porque como é que pode ser uma ditadura se ele mesmo foi o principal afetado por aquilo que deu liberdade aos meios de investigação? Então a Polícia Federal nunca teve tanta força, o Ministério Público nunca teve tanta força como no governo do PT. E aí, lógico, se há erros, que sejam punidos. É lógico que a gente é contra a corrupção. Então, se foi descoberta a corrupção, que seja punido, que seja preso como previsto em lei. A gente tem alguns problemas, como, por exemplo, a prisão do presidente Lula, que é uma prisão arbitrária, totalmente sem provas, e a gente está aí vendo isso acontecer. Então você tem... O próprio juiz Sérgio Moro falou que não tem prova, mas que ele tinha convicção. E segundo o aparato legal brasileiro, diz que por convicção, ninguém está aqui nos escutando aqui um juiz de direito, né? Por convicção não se pode condenar ninguém, tem que condenar por prova. E outra coisa, prova não tiveram. Não tiver. E os outros, de outros partidos, que a gente sabe bem que as provas eram cabais e contundentes, não estão presos. Então, alguma coisa tem que ser vista nisso. Então, por isso que eu digo... o Evangelho nos alerta, cuidado com o fermento de fariseus e saduceus, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque parece que esse antipetismo serve para camuflar coisas piores. Pastor José Barbosa, tem gente falando assim, falou, mas diante de tanta corrupção,
tô nem aí para democracia. Que venha ditadura. Na ditadura, nas passadas, não tinha corrupção, não? Então, é um problema. Não é que não tinha corrupção, é porque não se podia falar nela. É exatamente esse o problema. Tinha e era reprimida, né? Não tinha nem apuração. Não tinha apuração. Quem é que ia apurar a corrupção de um governo militar? Morria. Então a gente tem que entender isso. Os governos mais corruptos que tivemos na nossa história foram os governos militares. Deixaram uma dívida externa imensa no Brasil, deixaram uma desigualdade imensa no Brasil. E que é coisa mais corrupta do que a desigualdade? O que a gente tem que rever é o conceito de corrupção. Por exemplo, um camarada que está há 28 anos como deputado, só conseguiu aprovar 2 projetos, recebe auxílio moradia tendo um apartamento. Esse Jair Bolsonaro. Esse é o Jair Bolsonaro. Ele não é corrupto? O que é a corrupção? Porque alguém 28 anos no Congresso sem fazer nada, para mim ele é um corrupto. Porque ele já corrompeu o mandato dele. Ele já corrompeu aquilo para o que ele foi eleito. E votando sempre, contra o povo. Do lado do capital, contra a classe trabalhadora. Então, isso é muito problemático. E eu acho que o cristão, e aí falando especificamente sobre Jair Bolsonaro, eu e Jesus, eu tenho para mim um princípio básico de interpretação daquilo que seria um modo político de atuação, com base em Mateus 25. Quando Jesus faz o julgamento das nações, e é interessante porque não é um julgamento pessoal, é um julgamento da nação. Como é que uma nação é julgada pela ótica de Jesus? Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era um refugiado, você me acolheu, eu estava doente e você me visitou, eu era preso, olha isso. Agora a gente faz essa comparação entre esse modelo e o que o Jair Bolsonaro fala. Então, eu tive fome e me deste de comer. Um projeto de segurança alimentar que faça a comida chegar no mais pobre. Como é que ele fala do Bolsa Família? Que é um Bolsa Esmola para vagabundo. Como é que ele fala do refugiado? Jair Bolsonaro teve a cara de pau de falar dos refugiados como a escória do mundo. Escória é lixo, né? É lixo, ou seja, o lixo do mundo veio para cá. E a gente esquece que Jesus foi um refugiado, teve que se refugiar no Egito com José e Maria. E que o povo brasileiro, a começar de muita gente de Portugal, que foi refugiado aqui. E são centenas de nações por aqui. E exato. Também milhares de brasileiros que estão refugiados em outros países. Ou seja, e Jesus fala que aquele que se identifica com ele é o que acolhe o refugiado, não é o que diz que é escória. E mais, Jesus diz que o presidiário, Jesus se identifica com o preso. Então, para Jesus, o bandido bom não é o bandido morto. Para Jesus, o bandido bom é aquele que é visitado. Aliás, o Jesus diz para um, para um dos dois, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Ele acolheu o bandido. E ele fala que se identifica com o preso. O interessante, Frei Gilvander, é que Jesus não se identifica no texto ali com quem vai visitar. O que vai visitar é abençoado, mas ele se identifica com o preso. Então, quando você diz bandido bom é bandido morto, você está falando que aquele bandido com o qual Jesus se identifica deveria ser morto. Então a gente acaba com o evangelho nisso aí. Pastor José Barbosa Júnior, outra coisa também que eu acho muito preocupante, por exemplo, tem pessoas no Brasil hoje que por uma postura moralista, fundamentalista, sem pé, sem cabeça, fica dizendo assim, mas o Jair Bolsonaro defende a família, é contra os bons costumes, é contra o aborto, mas aí fica olhando só que para o ventre da mulher. Mas, por exemplo, nós, a gente vai ver na Bíblia assim, nós seres humanos estamos em profunda ligação com a Mãe Terra, Sim. com a Irmã Água, com todos os biomas, né? Nós somos seres interconexos. Sim. E aí, por exemplo, assim, para mim é muito dramático, como
agente pastoral da Comissão Pastoral da Terra, vivo sendo missionário em Minas Gerais, e nós estamos observando, e o povo está falando, né? A devastação ambiental está tremenda, né? Aí o Bolsonaro falou que, se for eleito, vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que vai acabar com a indústria da multa, que os fiscais do IBAMA, do ICMS, está causando problema para os fazendeiros e tudo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E agora, há 2 dias atrás, quando Fernando Haddad foi na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, encontrou lá com a presidência, o secretário-geral da CNBB, o bispo Dom Leonardo, disse assim, falou, apresentou 5 pontos, e um dos pontos, Fernando Haddad, para a Igreja Católica no Brasil, a defesa do meio ambiente é uma prioridade absoluta, assim como vem afirmando e apregoando também o nosso querido Papa Francisco na encíclica Laudato Si, né? Falei, como é que você pode imaginar as próximas gerações, vida dignas para as crianças, se você não vai considerar e fazer uma política de preservação ambiental? Então, é um erro. Se você vai absolutizar, e um dos motivos que ele colocou para não passar mais nem 1 centímetro de terra para os povos indígenas e nem para os quilombolas, é porque essas terras têm que estar livres para as mineradoras, para as monoculturas e tudo. Falei, então estará causando uma desertificação geral. Aí que vai ser guerra geral de fome, guerra pela água, e etc. destruindo a família. Porque se você defende aí todas as famílias vão morrer, né? Exato. Não só as famílias humanas, mas também as famílias de todos os animais, né? Esse é um problema, é que falam de família como se fosse algo só moral. E detalhe, só um tipo de família. Há vários tipos de família. Hoje tem mais de 30 tipos de famílias, né? Por que não é a família, a avó e a mãe que cuidam lá, que o vice do Bolsonaro falou que é uma fábrica de delinquentes? A família mais tradicional, a família que é indígena, mais tradicional, né? que é indígena. E se você não cuida da terra, você não cuida das famílias. Se você não cuida do emprego, você não cuida das famílias. Se você não cuida da educação, você não cuida das famílias. Então, se você quer cuidar da família, você tem que gerar emprego, você tem que gerar educação, você tem que cuidar da mãe terra como o berço de tudo isso. Tem que gerar alimentação saudável. Tem que gerar alimentação saudável. Porque hoje está comprovado. Exato. O exagero de agrotóxicos está causando 600 mil pessoas com câncer a cada ano. Isso também estraçalha com as famílias, não é? Então, mas a pessoa não vê isso como defesa da família. Então, quem é que defende a família? É quem defende emprego, é quem defende educação, é quem defende a terra, é quem defende o meio ambiente, é quem defende tudo isso que eles já demonizaram como os direitos humanos e que é exatamente a defesa do ser humano e de todas as famílias. Pastor José Barbosa, nosso tempo está quase terminando, mas uma última perguntinha. Tem muitos dizendo assim, Frei Gilvander, mas PT e Haddad é comunismo, vai transformar o Brasil numa Venezuela, sendo que o PT teve 13 anos, se quiser transformar o Brasil numa Venezuela ou em Cuba, já poderia ter transformado, né? O nosso problema é comunismo ou é capitalismo? É lógico que é capitalismo. Eu até brinco dizendo, muitas pessoas me perguntam, como é que você é pastor e comunista? Porque para eles todo mundo é... Eu falei, não, quem tem que se explicar é quem é pastor e capitalista. É um sistema que destrói pessoas, um sistema que destrói famílias, um sistema que destrói o meio ambiente e as pessoas favorecem isso. Então o problema é o capitalismo, ou capitalismo, como muitos chamam. Pastor José Barbosa, muito obrigado pela presença aqui no Palavra Ética. Tamo junto. Tá? E oxalá esse programa aqui, Palavra Ética, com o pastor José Barbosa Júnior, que é da Comunidade Batista do Caminho, membro da Aliança de Batistas do Brasil, também integrante coordenador da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito no Estado de Minas Gerais. Oxalá esse programa seja inspirador e o nosso desejo é que todo mundo seja feliz, que possamos de fato continuar marchando no rumo de uma sociedade democrática, com democracia. Militarismo, ditadura é coisa satânica, diabólica. Significa a morte para a maioria. Não pode acontecer. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.